Olá pessoal, hoje estamos aqui com um tutorial sobre dicas para tornar o seu anúncio mais criativo ou menos comum. A gente começa na verdade então com uma orientação que diz para a gente que o anúncio ele não tem margem. O que a gente chama de campo gráfico, o espaço que a gente vai utilizar para fazer o anúncio, ele é a folha toda. Então a gente não precisa desenhar um retângulo e dentro desse retângulo montar o nosso anúncio. Como você observa nesse exemplo, a ideia não está contida dentro de um retângulo, dentro de uma margem nem nada. Ele ocupa as folhas inteiras da revista. Vamos então para a dica 2, que fala que um anúncio ele não é uma história em quadrinhos. Ou seja, a gente não encontra balãozinho, diálogo, cena 1, cena 2, cena 3. O que a gente tiver que resolver vai ser tudo numa tacada só. Então esse exemplo aí, se a gente tem um ator, um modelo e uma frase está escrita, ou é essa pessoa que está dizendo essa frase, ou alguém que está falando alguma coisa a respeito da situação em que ele está inserido. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente tirar esse balãozinho e deixar a frase do mesmo jeito ali, nós temos o maior banco de dados do Brasil, ou é esse rapaz que está falando isso, ou é o próprio banco, o banco de dados. E dá para entender do mesmo jeito. Então, essa dica mostra pra gente que o uso de balãozinho, de dividir a sua ideia em o rapaz sentou na mesa, aí ele fala alguma coisa e depois mostra o computador, isso não está relacionado a anúncio de revista, anúncio impresso. Isso nos sugere um roteiro de televisão e não é o caso, a gente está falando de anúncios impressos. Então, atenha-se a uma cena só, e a frase que aparecer ou vai ser esse personagem que está falando ou alguém que está dizendo alguma coisa a respeito dele. Próxima dica fala assim, que a gente deve evitar o uso da letra cursiva. Letra cursiva é aquela que dá a impressão que alguém escreveu, né, que não parece uma letra de máquina. E como esses exemplos estão aparecendo aí na tela, seja um anúncio de automóvel, seja um anúncio de cerveja, seja um anúncio de refrigerante, o ideal é a gente evitar o uso da letra cursiva, porque usar a letra de máquina vai dar um tom mais sóbrio, um tom mais sério, e vai ficar mais com cara de anúncio mesmo. Né? Mesmo quando você estiver fazendo um anúncio à mão, uma atividade que o professor pediu, que você não está fazendo utilização de computador, evite o uso da letra cursiva, porque fazer com letra de máquina vai deixar o seu anúncio realmente com mais cara de anúncio. A menos que, a gente traz aqui uma exceção, que a ideia seja passar um clima totalmente descontraído. Então, esse exemplo que eu peguei aqui é um anúncio que fala sobre a revisão do carro para ser feita antes das férias. A pessoa que vai sair de férias, ela precisa revisar o carro para não ter problemas com ele na estrada. Então, como a gente está falando de férias, esse título que diz planeje sua revisão para não ter que mudar seus planos de férias, ele veio em letra cursiva. Por quê? Porque para aumentar essa ideia de descontração, de férias, de clima leve, isso vai reforçar a ideia. Então, nesse caso, dá para a gente utilizar. Mas o anúncio ele não deixa de ter cara de anúncio por causa disso. Dica 4 fala que o título que funciona para um monte de coisa não funciona para nada. Né? E o mesmo vale para slogans. Então, se a gente pensar em frases como a segurança que você merece, ou coisas nesse sentido, são frases que a gente ouve e pensa, parece que eu já vi isso antes, elas tendem a levar a gente para um caminho menos criativo. Né? Porque segurança que você merece pode ser um anúncio de banco que vai assegurar lá as suas finanças, pode ser um anúncio de desodorante que vai manter você livre do mau cheiro por mais tempo, pode ser um anúncio de absorvente, que também vai deixar a menina segura por mais tempo, ou seja, essas coisas que a gente consegue utilizar para uma série de produtos, uma série de serviços, provavelmente elas, como são genéricas, elas não vão causar o mesmo impacto de um título ou de um slogan que foi especialmente feito para aquele cliente. A dica 5 fala que o nome do produto não é título, né? E é para isso que existe uma assinatura.
Então a gente já viu que a assinatura é o local onde o cliente, a empresa que está pagando para a gente fazer o anúncio para ela, é o local onde ele aparece. Então se ele já vai aparecer na assinatura, por que, que a gente vai utilizar o nome dele no título? Né? Esse exemplo aqui que fala Mundo Mac, milhares de produtos com os melhores preços, para que, que a gente vai utilizar o nome do produto se ele já aparece na assinatura? É uma solução muito comum, né? E muito pouco criativa. Então o título ele tem que trazer uma informação que seja nova para o leitor, para quem está vendo esse anúncio. E utilizar o nome do produto muitas vezes não vai ser essa solução criativa. Né? O exemplo que eu trouxe é esse aqui, que o layout mostra para a gente um prédio que está ganhando um andar a mais lá pela ajuda de alguém. Alguém está colocando um andar a mais nesse prédio. E o título diz, a gente dá uma mãozinha para a sua empresa ficar maior ainda. Então, quando a gente lê esse título, a gente não tem noção de que produto, de que empresa que esteja fazendo o anúncio ali. A gente vai precisar ler esse texto para descobrir, ali através da assinatura e do próprio texto, que esse é um anúncio da Bolsa Mercantil de Futuros, a Bovespa, né? Que mostra que se a empresa investir na bolsa, abrir seu capital, ela vai ter muito mais condições de crescer. E é isso que o anúncio está mostrando para a gente. Então a gente não precisa falar de bolsa de valores no título para fazer um anúncio da Bovespa.